E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Hoje sexta-feira, dia 5 de janeiro. Sextou com payroll, uma movimentação muito bonita, respeitando aí muitos alvos. Hoje aí ó, pega a pipoca porque hoje merece, hein? Hoje merece e também merece o seu like aqui ó. Já antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like para fortalecer o canal. Manda aqui esse conteúdo também para o seu amigo que opera ou então o seu grupo aí de operações. Compartilha aí com a galera para fortalecer bastante aí o canal. Bom pessoal, vamos começar aqui pelo índice futuro. Vídeo de fechamento de ontem, o que a gente trouxe para cá? Olha só o pivô de baixo que a gente tinha formado. Comentei ontem alvos de FIBO com vocês. Eu tinha esse pivô de baixa formado aqui ó, nos 60 minutos. E eu tenho duas maneiras de projetar alvos, através do espelhamento desse movimento, que eu pego a medição aqui desse pullback e espelho ele para baixo, ou então eu tenho a projeção de todo esse movimento impulsivo, onde eu projeto esse movimento aqui para baixo. As duas maneiras estão corretas, principalmente por esse movimento aqui ter corrigido 61%. A gente chama esse movimento aqui de pivô perfeito. Com a correção aqui ó, no 61, o alvo do espelhamento desse movimento, o 100% desse espelhamento, vai confluir exatamente com o alvo de 61% dessa projeção. Então, por conta disso, a região ela fica muito forte. Então, vamos pegar aqui para a gente visualizar essa região de alvos. Ferramenta de FIBO, topo desse movimento, esse fundo aqui anterior. Projeto esse movimento, alvo de 61, alvo de 100% traçado. Vamos pegar junto alvo da projeção, topo com o fundo aqui posterior. E olha lá onde é que fica o 61% da projeção, essa linha verde, e o 100% do espelhamento, essa linha azul, elas ficam no mesmo lugar. Outra confluência que eu tinha nessa região era o fundo, o último fundo mais relevante aqui dessa região. Olha só como se transforma em uma região aqui muito importante. Outro ponto aqui de confluência, média móvel de 200 na região e de maneira ascendente. Outra confluência, o bola. O bola o que? 132 mil pontos bola. Mais uma confluência aqui na região. Então é uma região onde tem bastante trava dentro de um movimento altista. Então é muito relevante essa região. Por conta disso, 2 minutos aqui para o gráfico, vamos para a abertura. Nós já abrimos aqui em gap de baixa e eu já tenho um teste na região de fundo de ontem. Olha só, essa região de fundo de ontem eu já abro conseguindo romper essa região, promovo um pullback e nesse momento eu estava aguardando o que? Sinais, né? Eu não quis comprar ainda nessa região, porque eu estou totalmente abaixo das médias. Ainda tenho alvos aqui ó, nessa região que podem ser cumpridos. E eu não tive uma potência compradora grande aqui que justificasse eu entrar na contratendência nessa região. Por conta disso, eu decidi aguardar aqui no começo do pregão. A partir do momento em que nós voltamos, testamos região aqui, até então de máxima do dia, não conseguimos promover a sequência desse movimento. Um ponto interessante aqui para a abertura desse índice é que pelos 60 minutos nós abrimos em cima da média móvel de 200. E aí para um bom entendedor conhece aqui o índice, sabe que ele é muito trollador. O gráfico simplesmente ele não ia deixar essa belezinha para nós aqui ó, e sair dessa região e vir buscar a média móvel curta. A gente sabe que o índice é cheio de querer trollar. Por conta disso, eu também falei, vou aguardar uma possível trolladinha dele, né? E aí a gente tem aqui um teste nessa região de fundo, como eu falei para vocês, é uma região compradora, que a partir do rompimento dessa região, o que antes era aqui ó, como suporte, 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 se transforma numa resistência, troca de polaridade. Troca de polaridade feita me deixa um grande evento de potência, essa barra 8. Essa barra aqui 8, ela é uma barra vendedora que volta a fechar abaixo de VWAP, volta a fechar abaixo da média móvel de 8, volta a fechar abaixo de todas as médias e ela até o momento aqui é uma das maiores barras do nosso dia. Outra questão que eu tenho aqui também é o que? Um movimento de pullback, ó, essa impulsão, correção, troca de polaridade. Vamos ver aqui correção pelas retrações desse movimento. Pega a retração de FIBO, FIBOGAP traçado, olha só onde a gente retorna, retração de 61. Então, seria um potencial
topo mais baixo desse movimento, ó, impulsivo, correção, continuidade do movimento. Com essa barra de força número 8 vindo, eu já percebi que o índice ele ia querer buscar mais liquidez antes de querer subir. Possivelmente, às vezes, testar essa região de alvos aqui ó, que a gente tinha nesse fundo. Então eu aguardei justamente essa barra 8 fechar e ver se iam ter interesses compradores nessa região. Não tivemos interesses compradores, essa barra 9 ela fica muito pequena. Ela é, dentro do nosso setup aí, uma GBI, porque ela vem logo após um evento de potência. Então eu tenho aqui ó, o nosso evento de potência, uma barra de pausa. O acionamento dessa barra 9 produziria aqui uma entrada na violação. Então quem acompanha aí no Instagram viu que eu entrei pela violação desse padrão com o stop logo acima. Me gerou um stop exatamente aqui, ó. O stop desse padrão é no próprio padrão. Então o stop muito pequeno aqui foi 70 pontos de stop, 75 pontos de stop nesse evento de potência. Aqui chegou a dar um calor, quase veio aqui ó, nos tirar. E o preço simplesmente deu sequência aqui na nossa leitura. Primeiro alvo para essa possível operação, fundo anterior. Eu tenho que entender que a minha região já é de interesse comprador. Final do movimento aqui de ontem, eu tenho um afastamento muito grande da média móvel de 200. Eu só testei a média de 200 de 2 minutos ontem na primeira barra do dia. Depois eu não consegui mais voltar para ela e eu estou afastado. Isso inviabiliza trades muito longos para dar continuidade nesse movimento para baixo. Então já era uma operação que eu já entrei com essa consciência. Por conta disso também que eu coloquei o stop bem curto. Eu arrisquei somente 70 pontos nessa operação, então um stopinho bem curtinho. E o meu primeiro alvo foi na renovação da mínima. Era um alvo de 115 pontos. A partir dessa venda aqui, alvo ó, de 115 pontos na renovação da mínima. Mínima renovada, primeira região aqui de parcial executada, primeiro trade do dia. E eu aguardei, protegi acima desse candle de força. Então é uma das gestões de stop que nós temos por barras sólidas. Até então meu stop estava acima de todo esse evento ainda do meu ponto de entrada. Depois eu aproximei meu stop gain aqui ó, para cima dessa barra sólida. Acima dessa barra sólida eu estava protegido, preço vem, calça nas médias e dá mais uma continuidade do movimento. Nessa continuidade do movimento eu executei mais uma saída parcial na renovação da mínima. Então mais uma parcial feita, por quê? Porque nós estamos afastando cada vez mais da região. Apesar de nós estarmos entrando aqui nessa zona compradora, eu tenho que lembrar que pelos 60 minutos eu tenho uma média móvel de 200 ascendente nessa região e eu também tenho o afastamento para os time frames menores da 200. Então eu tenho que correr com o meu stop gain mais próximo. Por isso que eu vou, conforme ele vai descendo, eu aproximo o meu stop gain. Nesse momento, o meu stop gain estava acima dessa barra 23. Fiz um stop gain aqui bem justo. Então, deletando aqui esse cenário, a partir da nova tentativa de rompimento de mínima, que vem nessa barra 32, a gente já tem uma defesa muito maior dos compradores. Até o momento a gente estava seguindo aqui ó, com o movimento compradores bem pequenos. Após nós testarmos essa nova mínima, a gente tem uma reação de compradores muito grande. Eu ainda mantive meu stop técnico acima dessa região, até aguardar novamente, ver se iam ter interesse comprador nessa região. Se a gente cair aqui para 1 minuto, a gente percebe que a média móvel de 200 também não havia sido testada. É outro fator para me preocupar se eu estou vendido aqui. Esse afastamento aqui inviabiliza a continuação por muito tempo desse cenário. O preço tende a voltar como um imã para essa média móvel de 200. A 200 serve como imã do preço. Então, quando o índice deixa esse evento de potência aqui ó, bem grande, engolindo todo esse movimento, já foi o meu sinal de alerta. Falei, opa, se ele não conseguir promover novas mínimas aqui e deixar outro gatilho comprador, vai virar esse cenário e vai vir buscar a média móvel de 200 aqui, pelo menos do 1 minuto. Então 1 minuto querendo esboçar força, no 2 minutos já era essa barrona 32. Quando a gente tenta agredir mais uma vez essa região e ele repele, em determinado momento essa barra ficou desse tamanho. E aí os compradores vieram o quê? Defenderam essa região, colocando essa barra para cima. Nesse momento eu zero minha posição. Eu vi que aqui a intenção de compradores tinha entrado no jogo.
E possivelmente a gente nem chegaria onde era o meu próximo alvo aqui na casa dos 132 mil pontos. Eu estava com o alvo na ponta da venda aqui ainda, nessa região. Mas no sinal aqui de demonstração de força contrária, eu decidi encerrar minha operação e comprar o índice. No 1 minuto minha compra ficou exatamente nessa barra 69. E onde ficou meu stop? Então, compra executada aqui nessa região, virando a mão, eu estava vendido, estopei e comprei. Meu stop da operação toda ficou abaixo desse padrão, não precisaria colocar nesse fundo da 64, abaixo dessa 69. Pelo 2 minutos, a compra ficou no carregamento dessa barra com stop nela mesma. Um stop inicial aqui de 130 pontos. E aí eu tive alvo inicial onde? Na 200 do 1 minuto, sabendo que a gente poderia gerar esse retorno. Então, alvo stop de 130, 140 pontos, alvo inicial de 250 pontos. Preço atinge aqui nossa região de alvos, eu colei aqui para o 2 minutos. Próxima região de alvo era a 200 do 2. Repare que o preço chega muito próximo, ele coloca aqui uma sequência muito grande de barras, né, consecutivas. O preço chega bem próximo a 200 e não atinge. Falei, ele vem para fazer um pullback. Só que nesse momento a gente estava se aproximando do horário do payroll. Então é uma cautela que a gente deve ter. Eu continuei observando as forças do gráfico e percebi justamente um movimento cadenciado de pullback. Uma sequência aqui, ó, de barras consecutivas, onde eu fiz uma adição de posição. Uma adição de posição aqui, ó, pelo 1 minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas, um CDB em situação especial. Eu adicionei contrato aqui, ó, nessas duas BTzinhas. Coloquei mais um pouco de contrato, meu preço médio que estava aqui embaixo piorou um pouquinho, protegi essa operação aqui com o meu stop gain. E aí, durante a volatilidade do payroll, meu próximo alvo era justamente a média móvel de 200. Minha parcial aqui foi feita, minha entrada aqui embaixo, minha adição de posição aqui nessa região, pelo 1 minuto, ó, ficou exatamente aqui. Meu ponto de parcial inicial aqui. Meu segundo ponto de parcial na média móvel de 200. E eu estava aqui na minha segunda operação, meu stop gain, como eu comentei, estava aqui bem posicionado, já acima do meu preço médio. Era só o preço voltar e me tirar, né? Me tirar na proteção dessa operação com o residual que eu fiquei. Só que eu cometi aqui um erro de operação mesmo, um erro manual meu aqui, onde eu não alterei a quantidade de contratos do meu stop gain. Então eu comprei, eu fiz a minha parcial, eu adicionei, fiz uma nova parcial e eu mantive os contratos da minha operação cheia. E o que aconteceu? Eu acabei virando a mão sem querer nessa operação. Então o que era meu stop gain aqui nessa região se transformou numa venda. E para minha sorte o preço correu. Quando ele correu, eu vi aqui que eu tinha entrado sem querer nessa operação. Eu comecei a clicar em zerar, em zerar, em zerar. Foi aí que eu consegui zerar no fundo desse movimento. Então a sorte esteve ao meu lado aí hoje, porque não foi uma operação leve. Eu acabei tendo um baita de um lucro sem querer ter feito esse lucro. Por cagada operacional, e acabou indo ao meu favor. Eu fico imaginando se caso tivesse ido contra, poderia prejudicar o meu resultado por um erro operacional. Então pode acontecer, acredito que já pode ter acontecido inclusive com você. Eu compartilhei esse caso aqui com os alunos e aconteceu com 2 alunos hoje no próprio Discord. Comenta aqui inclusive se isso já aconteceu, ou então caso aconteceu também com você hoje, de sem querer você inverter a mão, ou então você ter mais contratos na sua saída do que você tava e de repente você vira a mão e aquele trade dá certo. Eu já fiz, é a segunda vez que acontece um trade errado dessa maneira, sem querer, e dá muito bom. Então acabou dando bem bom aqui, fiz a saída no fundo desse movimento. A gente vem atingir aqui os alvos que a gente estava monitorando pelos 60 minutos, que era toda aquela região. E olha só como a gente rejeita com bastante pressão, né? É uma grande barra vendedora que ela nem é violada, ela não dá sequência no movimento e já é rejeitada imediato. Ou seja, cumpriu o alvo, pegou liquidez no fundo e já rejeitou imediato. Esse gráfico vai subir. Esse gráfico vai subir, por quê? Porque eu tenho toda uma região, né? Estou dentro ainda de uma tendência de alta. Eu estou dentro ainda desse movimento ainda macro comprador. E aí eu acabo justamente gerando esse movimento aqui
nessa nesse suporte, né? Inicialmente contra a tendência do dia, até o momento que a gente consegue realmente reverter o cenário. A partir do momento que a gente anula essa pernada vendedora, a gente entra num cenário comprador. Passamos para cima da média móvel de 20, de 200, todo o contexto já acima das médias. Então foi aguardar. Quem ficou de fora dessa primeira puxada desse movimento era aguardar o pullback para pegar uma nova oportunidade. E aí quando a gente tem esse movimento aqui, ó, rompido para cima, nós rompemos e ativamos esse Vzão aqui. Com isso, ativado esse V para cima, a gente já pode espelhar. Deixa eu apagar todos os alvos aqui, apagar todo esse cenário para despoluir aqui o cenário e traçar alvos desse espelhamento aqui em V após esse rompimento. Então venho, pego aqui, ó, minha primeira ponta de projeção de Fibo do fundo, esse topo anterior aqui, solto e venho projetar os alvos. Faço o rompimento dessa região e aí é aguardar, como eu falei, o pullback. Pelo cenário dos 2 minutos, eu tenho um setup aqui chamado CDB em situação especial, onde eu tenho esse pullback em sequência de barras vendedoras e a compra acontece aqui, ó, nessa barrinha 68, a partir do momento em que ela fecha. Ela fecha ancorada na média móvel de 20 e também com troca de polaridade nessa região aqui anterior. Pelo cenário dos 5 minutos ficou muito legal também. Os 5 minutos aqui a troca de polaridade ficou mais visível ainda. E pelos 5 minutos eu tive aqui um cenário de VBS acionado. No rompimento dessa barra 27 com stop aqui no fundo, possibilitou a entrada aqui na compra pelo cenário dos 5. O 2 minutos é mais adiantado, né? A gente tem aqui o gatilho 68. Ele também é uma entrada muito mais barata, 140 pontos aqui, para pegar a continuidade do movimento. Depois, no meio do caminho, nós temos mais gatilhos de entrada. Aqui foi um gatilho de entrada bem legal, CDB em situação especial. Depois nós temos aqui uma RBTO acionada. Depois nós temos aqui mais um cenário de Bull 180 e uma RBI. Então, vários gatilhos compradores dentro da nossa metodologia, possibilitando entrada nesse movimento aqui de continuidade. Qual que era a próxima região de alvo? Se eu for para os 5 minutos, média móvel de 200 junto com esse alvo de Fibo. Era o primeiro alvo possível a ser buscado nessa região. Outra região de alvo, 100%, onde ele veio buscar aqui em cima. Só que conforme eu venho esticando esse movimento aqui, ó, de alta, além das projeções aqui que a gente tem desse espelhamento, eu venho entrando dentro desse movimento vendedor. Então, era outro ponto que a gente também estava monitorando aqui no decorrer do nosso dia. Esse movimento de queda gera níveis de retração dentro desse movimento de alta. Então, além das confluências que eu já tenho desses alvos, eu posso vir traçando. Eu tenho a primeira região de Fibo aqui, que eu posso pegar o quê? De hoje com o topo de ontem. Hoje, com o topo de ontem, é essa retração aqui. Olha lá onde a gente veio parar. Exatamente no tique cravado dos 76%. Se eu ampliar esse cenário aqui para esse último topo, a gente volta para a região de 61%. Se eu ampliar esse cenário mais ainda, para todo esse movimento aqui de queda, buscando o quê? Um retorno desse movimento. A gente amplia esse cenário aqui para o topão master, e aí ele gera um retorno na região dos 50%. Então, todos esses níveis de retrações são praticamente 3 retrações, 7,6 fundo de hoje, topo de ontem. 61, fundo de hoje, topo de anteontem. 50%, fundo de hoje e topo de dezembro aqui desse último movimento. Tenho 3 níveis de retração nessa região. Tenho também alvo desse espelhamento. Se a gente reparar aqui, gráfico, a gente vai aumentando, né, o time frame, ó, 5. Posso ir para o 10 minutos. Olha só o que eu tenho aqui no 10 minutos. Uma média móvel de 200, bem descendente. Outro nível de confluência nessa região. Caramba, Alisson, quanta coisa. Tinha muita coisa mesmo aqui nessa região. Eu tinha o bola. Como aqui embaixo ele já foi bastante relevante, os 132 mil pontos, a gente rasga tudo. Olha só como é relevante os bola, né? Aqui era o que? Nível de 133. A gente para, executa pullback. Joga onde? Em linha reta ao 134. Então, aqui o 134 foi ponto de parada. Pelo 10 minutos eu tenho o cenário de uma top in tail, em sequência aqui, ó, de um CAS.
Nos 5 minutos, eu tenho aqui um possível CAS que acabou sendo estopado, acionado na 39 e na 40. Depois ele aciona um Bear 180 nessa 43 e 44. Pelo 2 minutos, olha só o cenário dessa Top Tail Kamikaze. Essa barra aqui 108 fecha abaixo dessas retrações, testa essa região e já fecha abaixo. Seria uma entrada aqui contra a tendência, stop único aqui. Não tem como segurar uma cutucada nessa região, tem que aceitar o stop fixo aqui dessa região e conseguiu pegar a virada desse movimento. Ah, Alisson, não quero pegar trade na contra-tendência, não gosto de pegar esse cenário assim. O que eu posso esperar? Esperar um próximo cenário, um cenário de reversão. Pelo 2 minutos, nós temos aqui um movimento já num estado amplo. Vocês lembram que eu comentei ontem da região de média de 200 e de 20? Quando elas estão próximas, a gente tende a o quê? A expandir esse preço. Quando elas já estão expandidas, o meu pulmão ele já está cheio de ar. Então, esse preço ele dificulta a sua expansão mais ainda. Enche aí o pulmão de ar, respira fundo. Tem como colocar mais ar dentro do pulmão? Não tem, você chega numa capacidade ali máxima. Então, o preço ele diminui a sua capacidade da sequência. Com isso, com essa análise feita em toda essa região de alvo atingida, cenário aqui já num espaço amplo de movimento. Deixa eu deletar aqui já essas retrações que a gente já localizou elas. Eu aguardo um possível cenário de reversão. E no 2 minutos eu tenho aqui um Martin Bear. Martin Bear passando o movimento aqui para baixo da média móvel de 20, a troca de cor aqui acontece na barra 117. Então, uma venda acionada aqui, stop acima desse movimento da média móvel de 20. E o preço, o alvo inicial dessa operação, eu backtestei esse tipo de cenário e em 70% das vezes nós voltamos para a média móvel de 200. E olha lá o alvo atingido. Então você tem um risco inicial aqui desse tamanho e o retorno até a média móvel de 200. Olha só o tamanho desse risco para o tamanho desse retorno. Todo esse cenário aqui a gente passa aí nas aulas da mentoria, eu ensino todo esse cenário aqui, esse setup inclusive, é uma estratégia operacional de Martin Bear. Mostro todos os exemplos, os levantamentos que eu fiz para justamente gerar esse nível de confiança e executar essa operação. No meio do caminho a gente ainda deixa aqui ó, um CAS em situação especial, possibilidade aqui ó, de ou entrada, caso você não tenha pego nessa região aqui de máxima, ou até mesmo adição de posição para vir buscar essa região da média móvel de 200. E o índice promove esse retorno aqui de maneira linda, né? São quantos pontos só? 795, praticamente 800 pontos aqui do primeiro ponto de entrada que ele deu até essa região. E fala sério, né, galera? Pô, quem conseguiu aqui entrar nessa região do payroll, surfar 1000 pontos para cima até as regiões de alvo e depois pegar mais esse movimento para baixo, era cestar, né? E primeiro, né, eu só peguei essa primeira faixa do mercado aqui e já cestei, então não tenho por que continuar aqui caçando oportunidades, tanto que o preço ele já diminuiu a sua volatilidade. Sexta-feira, 3 horas da tarde, aqui ó, já é momento onde a galera tá dando tchauzinho para esses gráficos e indo pra praia, né? Tanto que o índice aqui não entrega mais nenhum movimento tão específico direcional. Ele até entrega algumas oportunidades, mas oportunidades muito pequenas perto de toda essa movimentação que ele produziu aqui no começo do dia. Então, um dia muito bonito aqui para o índice. Vamos dar uma olhada no dólar. Olha só o dolinha, né? O que a gente estava mapeando aqui para o começo do dia? Deixa eu deletar aqui, ó. A gente já estava mapeando esse cenário aqui que eu tinha comentado ontem no vídeo de fechamento sobre essa impulsão compradora e o movimento ainda de descanso lateral nessa região superior. Se eu baixar aqui para 15 minutos, a gente estava mapeando também um cenário possível de correção num formato de canal nessa região de topo. Então, era essa região aqui, ó. A gente estava batendo dentro dessas regiões. Máxima, mínima, podendo novamente jogar nessa região de máxima aqui. Então, e na abertura, a intenção nossa era compradora. Por quê? Porque os 60 minutos, ele já tinha deixado a característica de falta de força. Pô, são 5 barras consecutivas que não conseguem produzir a continuidade desse movimento. Olha só quantas barras são necessárias para deslocar um curto espaço aqui de preço. Onde se a gente olhar para a esquerda, eu tenho aqui poucas barras deslocando muito violentamente o preço para cima. Então isso aqui para mim é a ausência de força vendedora. Por conta disso, na abertura a gente já ficou
olhando mais para o cenário comprador, justamente para voltar para essas regiões de máxima. Pelo 2 minutos, nós abrimos dentro da Trap Zone. Dentro da Trap Zone é o que? Preço entre média móvel de 20 e média móvel de 200. Um cenário mais chato de se operar. Mas eu já consigo perceber a ação do preço nessa região. Uma forte barra vendedora que não consegue dar sequência. A barra número 3, uma forte barra vendedora que não consegue dar sequência. Média móvel de 20 por baixo, pode empurrar esse preço para cima. No acionamento dessa barra número 3, eu tenho uma regra das duas cores. É outra estratégia operacional dentro da nossa metodologia. Ou então a barra número 8, uma BT aqui de Lock 3, também sendo possível executar essa compra. Pelo cenário dos 5 minutos, eu também estou em Trap Zone, só que a Trap Zone dos 5 minutos estava um pouco mais larga, eu tinha uma distância mais legal até a média móvel aqui de 200, e eu também tenho o mesmo cenário da regra das duas cores pelos 5 minutos. Barra 1, forte barra vendedora, não consegue dar sequência, nem é violada. Barra 3, forte barra vendedora, não consegue dar sequência, nem é violada. A anulação dessa barra 3 produz um cenário aqui de compra com stop aqui ó, na mínima, e o alvo dessa operação é no mínimo o tamanho do seu risco. Seria aqui o primeiro push. Geralmente a gente paga 200% desse movimento, 2 pushes, aqui pagou até 3 em linha reta. Foi aqui ó, completamente em linha reta para a região aqui de extremidade. E aí a gente faz um pullback, olha só onde que a gente veio parar. Em relação a esse último movimento da queda, impulsão, correção, onde a gente veio parar na retração de 61%. E aí ele deixa para nós aqui uma top tail na retração de 61. Quem não subiu comprado era uma oportunidade para entrar vendido. Uma entrada vendida aqui ainda de retorno para onde? Para a média móvel de 20. E o preço simplesmente vem. Aqui ele até deu um calor, né? Porque a gente entrou aqui ó, na venda. A gente não, mas a gente compartilhou essa entrada com alguns alunos. Alguns executaram. Entrou na venda, stop acima. Ele vem, ele dá um calor e depois ele paga aqui o alvo na 20. Inclusive, pagando esse alvo na 20, era a possibilidade o quê? De continuação desse movimento, né? Impulsão, correção, continuidade de movimento, inclusive com troca de polaridade com essa máxima anterior aqui rompida. Pelo 2 minutos ele também ficou muito bonito. Ancorou aqui na média móvel de 200, que até então era o nosso suporte dinâmico dos preços, e ele deu essa pancada aqui para cima. Dando essa pancada para cima, o que a gente pode monitorar? Volta para os 5 minutos. Eu tenho potenciais alvos aqui desse movimento, né? Mesmo cenário do índice. Eu tenho esse último movimento acionado. Índice, a gente projetou esses alvos para cima. Em relação ao pregão do dia anterior. Dólar eu faço a mesma coisa. Projeto para cima, primeiro e segundo alvo lá, lacrado. E a gente também testou aqui, ó, no tick dessa máxima anterior. Então essa máxima anterior aqui foi confluência, região vendedora. Já é uma região aqui que se eu marcar, eu consigo observar muito isso. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Toda vez que o preço chega nessa região, entra demanda vendedora. Preço bate aqui, fluxo de venda. Preço chega aqui, fluxo de venda. Preço chegou aqui de novo, vai romper? Eu jamais vou comprar uma região dessa para tentar romper. Pelo contrário, eu desovo meus contratos nessa região de uma operação comprada. Atingiu alvos, atingiu máxima, atingiu toda essa região. Volatilidade do payroll devolve instantaneamente para baixo. Devolvendo instantaneamente para baixo, a gente já ativa aqui pelo 2 minutos, fica mais legal da gente ver, esse espelhamento em A. Então, espelhamento aqui em A ativado, a gente espelha esse movimento para baixo. Então, quando a gente vem aqui ó, e espelha esse movimento para baixo, primeiro, segundo alvo atingido, terceiro alvo atingido em confluência com o que? Retração de 61 de todo esse movimento aqui altista. E aí o dólar acaba atingindo essa região aqui em linha reta. Momento de venda do dolinha. Quando a gente acaba frustrando essa mínima anterior e não vem compradores. A gente chega numa região aqui ó, que anteriormente teve interesse comprador, agora não tem interesse comprador. Posso vender essa barra 52, ela é uma barra bear que sai da média móvel de 20, fecha para baixo da 200. Aquele cenário lindo que eu gosto de executar bastante. Então stop seria acima do próprio padrão, não tenho por que usar stop aqui em cima, nesse caso inclusive desse setup aqui, dessa entrada. Ou então eu posso entrar aqui por essa barra verde ignorada, com stop logo acima, após essa troca de polaridade aqui, ó. Antes para nós o que era suportão,
servindo como resistência, dando continuidade, barra 54 e 55 gerando essa entrada. Primeiro alvo atingido, eu tenho aqui um cenário de um breakdown play, preço de maneira lateral, só esperando a média aproximar para dar sequência. Deu sequência, segundo alvo ativado, mais uma vez aqui eu tenho inclusive um VSS, né, para possível entrada do movimento. Alvo aqui, dando continuidade, veio buscar essa região aqui de 61 com o terceiro alvo macro. Dolinha também num movimento muito bonito. O Fibo ajuda nós a identificar potenciais regiões de parada ou então alvo das operações. E geralmente um fundo ou um topo de mercado vai ser algum alvo ou retração de Fibo. Por conta disso, eu utilizo o operacional do Oliver com a ferramenta de Fibonacci, que já veio aí da escola do Ogro, onde eu fui aluno, passei um ano dentro do projeto 10%, e eu gosto e utilizo muito a ferramenta Fibonacci. Durante a mentoria até explico a relação que o Fibonacci tem com o operacional do Oliver. A gente sabe que dentro do operacional do Oliver o Fibonacci está intrínseco, né? Então é uma ferramenta aí que a gente utiliza para melhorar mais ainda a nossa tomada de lucros dentro do operacional. E é isso, né, galera? Inclusive fica aqui o convite, se você deseja fazer parte. Próxima turma e primeira turma desse ano de mentoria começa dia 19 de fevereiro. Então o link para você entrar na lista de espera tá aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto, que você tenha aí um ótimo final de semana, ótimos estudos, descanso. Tamo junto, até semana que vem.